Graças te dou, meu Deus, pela graça, a graça bendita do meu Salvador, que me trouxe tua justiça, implantou no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos começando esse dia novo, amém, queridos? Na presença do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você está acordando hoje? Acordando na fé de Cristo? Super importante acordar na graça de Deus, dentro de um território, né? Você tem que ter essa percepção, esse conceito poderoso na mente, de que você está dentro de um território de fé, do Espírito, da unidade com Jesus Cristo, coberto com uma perfeição que é dele. Que maravilha, né? Poder acordar desse jeito, falar, não, Senhor, eu não sou mais uma velha criatura, agora eu sou uma nova criatura, criado pelo Senhor, totalmente novo, espírito renovado, unido com Cristo, sem aquela condição velha, né? Daquela natureza antiga que se relaciona sempre com a inadequação, com a mente pobre, com aquela mente pecaminosa, temerosa, medrosa, né? Que cai na armadilha do prazer e depois do prazer a culpa, e a culpa o prazer e a culpa, é aquela coisa nojenta da velha criação. Jesus nos tirou completamente disso, agora a gente acorda simplesmente justo. O inimigo tenta trazer todo tipo de impureza, maldade contra o coração e a mente. A gente fala, não me identifico com nada disso, não, Satanás. Eu não me identifico com a impureza, não me identifico com sonhos errados. Eu não sou o que eu sonho, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que me vem na cabeça, eu sou o que Jesus me fez. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito interessante. Eu quero falar sobre Jesus não é atraído pela necessidade humana, mas pela fé. Deus não é atraído pela necessidade, mas pela fé. Você já pensou nisso? Então vamos pensar um pouquinho, porque eu não vou fazer uma coisa muito grande, um áudio grande, mas eu quero que você pense como que o reino de Deus, o poder de Deus se manifestam não de maneira aleatória, espalhafatosa, sem propósito. Porque se Jesus fosse atraído meramente pela necessidade humana, ele não parava de curar pessoas o tempo inteiro na rua, porque estava todo mundo doente. Ele não ia parar, né? Ele ia sair curando. Mas a gente vê um modo de operação diferente. Ou seja, qual era o modo de operação? Veja, os doentes vinham a Jesus e ele os curava todos. Eles vinham. Por que ele os curava? Por que ele curava quem vinha e não curava quem não vinha? Você nunca pensou nisso? Essa coisa de vir é muito importante, porque vir implica em fé, implica em decisão, né? A fé, a decisão da fé é muito importante, entende? Deixa eu ler um texto para você aqui, um texto que está em Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus foi para Nazaré, a cidadezinha onde ele foi criado. Entrou num sábado numa sinagoga, que era uma igreja, uma espécie de uma igreja judaica, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então ele está fazendo isso pela primeira vez, na cidade onde ele foi criado. Todo mundo ali na cidade conhecia ele. Imagina isso. Ele era familiar, todo mundo ali era. Olha, o filho, ele não era conhecido como o Messias, o Cristo glorioso. Todo mundo olhava para ele e falava assim: olha o filho de José aí, olha o carpinteiro aí.
E isso traz uma incredulidade terrível no coração dessas pessoas, porque elas não conseguem enxergar além do véu do corpo, do véu da intimidade, do véu da proximidade. Isso causa um tremendo problema na vida de quem é de Deus. Muitas vezes você vem para Jesus e você é transformado gloriosamente pelo poder de Deus em você lá dentro. Você é uma nova criatura, mas os teus vizinhos, teus parentes, teus primos, teus irmãos, teu pai, tua mãe continua te enxergando naquele velho véu da exterioridade, da tua história, do teu passado. E não permite que a glória que já está em você seja manifesta, porque ele só enxerga você segundo a carne, não segundo o Espírito. Aí Jesus entrou nessa sinagoga e deram para ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro do profeta Isaías e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele leu esse trecho de Isaías, fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se e começou a pregar. E a primeira frase que ele fala ao pregar é essa aqui: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você está entendendo? Jesus estava dizendo o seguinte para aquele pessoalzinho ali de Nazaré: essa gloriosa profecia de Isaías acabou de se cumprir diante dos olhos de vocês, porque essa passagem, ela se refere a mim. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Então começa a perceber o seguinte: o pessoalzinho que cresceu com ele, de repente viu nele uma coisa que nunca tinham visto antes, que ele falava coisas gloriosas e poderosas e cheias de sabedoria, e eles ficavam maravilhados. Fala, cara, não é este o filho de José? Você está percebendo aqui o choque entre a glória que está sendo manifestada nas palavras de Jesus e aquele conhecimento meramente humano dos olhos dos vizinhos, dos parentes e das pessoas do seu vilarejo que eram acostumados com o filho do carpinteiro. Está havendo um grande choque entre o Jesus ungido poderosamente e aquela figura humilde, simples, que nunca tinha manifestado nenhuma palavra antes, nenhum milagre antes. Isso acontece muito na vida de quem vem para Jesus. Aí Jesus falou o seguinte: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus começou a perceber a incredulidade do pessoalzinho ao redor, quando eles perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? Como que ele tem essa capacidade de falar tudo isso? Quem é esse sujeito? Jesus então começa a confrontar a mentalidade dos caras, dizendo assim: sem dúvida vocês vão falar para mim o seguinte: se você é médico, cura a ti mesmo, mostra o teu poder. É esse o sentido que ele está querendo dizer. Todos os milagres que a gente ouviu que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui para a gente também, para provar que você é aquilo que estão falando de você. Mas Jesus disse assim: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Tem uma outra passagem que ele fala assim: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa, na sua própria família. Por quê? Por causa dessa familiaridade. Já ouviu aquele provérbio: santo de casa não faz milagre? Exatamente isso. Por quê? Porque todo mundo conhece a familiaridade, a humanidade de quem está próximo. Entende? E as pessoas têm uma imagem, uma ideia fixa
de que as pessoas não podem ser transformadas radicalmente pelo poder de Deus e passarem a ser uma criatura completamente nova, abençoada, justificada, amada por Deus e transformada. Elas continuam olhando a pessoa sempre na perspectiva da fraqueza, da humanidade, da proximidade, da relação de parentesco. Esse daí é o filho do Chiquinho, essa aí é a filha da Maria. Esse aí não é o primo, esse aí não é a prima. E o cara já está em outro, já está no reino de Deus, e os caras estão olhando para essa coisa meramente humana. E Jesus estava experimentando exatamente isso. Ele disse assim, olha, nenhum profeta é mal recebido, a não ser na sua própria terra. É o que está acontecendo aqui. Eu fui criado em Nazaré, desde pequenininho. Todo mundo me conhece aqui. E vocês não são capazes de olhar para dentro de mim e saber quem eu sou de fato. Vocês estão olhando para o filho do carpinteiro, mas aqui está o Filho de Deus na presença de vocês. E aí ele fala uma coisa que eu quero usar neste áudio para que você medite e a gente vai terminar. Ele diz assim, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e quiseram matá-lo. O que Jesus fez aqui? Eu queria que você entendesse para a gente terminar o áudio. Ele está dizendo o seguinte, no meio de um pessoalzinho incrédulo que não conhece a glória de Deus que está nele, está uma objeção tremenda, porque aquela fisicalidade de Jesus está sendo um grande obstáculo para eles crerem no Messias que está dentro do seu espírito. Cuidado com isso, porque isso engana demais. Se um parente seu que era cheio de problemas, cheio de miséria, cheio de vícios, cheio de problemas, de repente vem para Jesus e Jesus o transforma poderosamente, você precisa ter um novo olhar sobre essa pessoa de fato e dar uma chance a ela, para ela florescer de dentro para fora. Não fique julgando ela pela história dela, pelas palavras que usou, pelos atos que cometeu na vida. Porque Jesus promete a cada um de nós uma verdadeira renovação de vida. E aí Jesus conta 2 histórias, né? Ele fala assim, no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel. Mas o Senhor Deus falou assim, Elias, eu quero que você vá até a casa de uma viúva. Você vai fazer um milagre ali para ela e ela te sustentará. Uma viúva. E depois havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, né? Mas nenhum deles foi curado, a não ser um leproso, um comandante do exército sírio, Naamã. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer basicamente o seguinte, que o poder de Deus, a glória de Deus e o próprio Deus não são atraídos necessariamente pela necessidade humana, mas pela fé que Ele concede ao humano. Entende? Como que Ele consegue? Por causa da humildade, por causa da rendição do humano, por causa das pessoas que dizem, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Ti, onde está o Senhor? No meio dessa calamidade, eu preciso de um encontro contigo. Deus está à procura desse tipo de fé. Senão ele iria curar todo mundo, todo doente na terra. Você nunca pensou nisso? Porque Deus é amor, Ele é amoroso, Ele tem amor, Ele é amor. Se só o amor bastasse, Deus curava todo mundo, sanava a fome de todo mundo. Mas
o princípio envolvido aqui é o seguinte: não é a necessidade que faz a ação divina, mas a fé que habita no coração é que une o humano a Deus. Por quê? Porque a fé espiritual, ela é uma chave que abre a entrada na presença de Deus. Entende? Porque todos são doentes, mas poucos são curados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos? Porque esses poucos usam de fé. De fato, o reino de Deus é um reino de fé. E hoje você pode ficar pensando, por que Deus não faz milagres à torta, à direito e cura todo mundo, salva todo mundo? Não, filho, não é assim não. É porque existe um princípio no reino de Deus de que você precisa crer. É preciso fé, é preciso depositar confiança, é preciso busca, é preciso decisão, é preciso rendição. Entende? Para que ele opere. Deus te deu soberania pessoal. Deus deu a cada um de nós o poder de escolha, o poder de rendição. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que ele diz vinde? Porque é necessário esse passo de vir. Não é Jesus que sai dando refrigério para as almas em geral. O cara está lá, o cara está na maior displicência de vida. Jesus não vai dar descanso nenhum para uma alma displicente. Jesus vai dar descanso àquele que fala assim: Senhor, eu não aguento mais essa vida horrorosa. Quanto mais eu me divirto, quanto mais eu tento encher minha alma com as coisas dessa vida, dessa carne, desse pecado, desse mundo, pior eu fico. Portanto, eu não aguento mais isso. Eu preciso de uma coisa tua. Aleluia. Então, para este sujeito, para essa mulher, Jesus se manifesta. Fala, ok. Entende por que são poucos? Jesus falou o seguinte: entrai. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita. Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram nele. Mas larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos. Percebe a diferença? Percebe o contraste entre muitos e poucos? Eu quero chamar a atenção do seu coração para isso hoje, nesse hora. Essa questão do muitos e dos poucos. Haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas uma só foi contemplada com a visita do profeta, e ela foi salva no meio daquela fome desgraçada que a nação inteira estava passando. O profeta Elias foi lá e fez um milagre glorioso de transformação de azeite e de farinha, e essa mulher foi sustentada gloriosamente, sobrenaturalmente. Por que as demais não foram? Porque todo mundo ao redor estava em incredulidade, estava afastado de Deus, estava em rebeldia contra Deus. Você entende? A mesma coisa aqui no profeta Eliseu. Haviam muitos leprosos, mas esse Ciro, esse comandante Ciro, chamado Naamã, tinha uma empregadinha na casa dele, que era israelita, a menina. Ela falou assim, falou para a mulher dele: fala para o teu marido lá ir em Israel, porque tem um cara lá chamado Eliseu, cara, ele vai curar o seu marido. E a mulher escutou isso da menina, falou assim para ele: a nossa criada falou que lá em Israel tem um cara chamado Eliseu, que é o cara. Se você for lá, você vai ser curado. E esse cara, esse tal de Ciro, teve que se humilhar, descer do pedestal. Falou: eu vou lá. Estava todo leproso. Chegando lá, Eliseu não quis nem falar com ele. Falou assim: manda o Ciro mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele será curado. E o Ciro ficou invocado ainda. Não tem rio, ele falou assim: porventura não há rios limpos lá na Síria? Por que razão eu teria que mergulhar nesses rios sujos do rio Jordão? Ainda o orgulho estava grande, mas ele foi
e obedeceu. Entendeu? Quando ele mergulhou 7 vezes no rio, ele foi completamente purificado da lepra. O que Jesus quis dizer com essas duas ilustrações? Ele disse assim, olha, não é a quantidade de necessidade que existe no mundo que faz a operação de Deus entrar em ação, mas é a raridade da fé que faz Deus entrar em ação nesse planeta. E hoje Deus está falando com você. Você faz parte desses poucos da fé ou desses muitos da incredulidade? Por que as pessoas perguntam, por que Deus não faz nada nessa situação? Porque Ele está esperando gente de fé. Deus se move através de pessoas, Deus se move através de gente na terra. Entende? Então não adianta ficar querendo culpar Deus porque Deus não transforma o mundo, que o mundo está indo de mal a pior. Deus vai transformando pessoas na medida de que elas se rendam em fé. De fé em fé é que o reino de Deus é construído. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você crer na tua mudança. Ninguém vai crer por você. Ninguém vai crer, ninguém vai mudar a tua vida se você não se render ao poder de Deus todo dia e falar, Deus, eu preciso de Ti. Me ajuda pelo Teu poder a andar segundo a Tua graça, a Tua vontade, Teu Espírito, entende? Então Deus vai começar a olhar as tuas necessidades de maneira diferente. Não só a tua necessidade será satisfeita, mas você será transformado poderosamente. Porque Deus não é atraído meramente pela necessidade, mas pela fé. Amém? Deus te abençoe, pense nisso, em nome de Jesus. Amém.